Quero começar contando uma história para vocês. Havia um camponês e ele começou o dia de trabalho dele, logo pela manhãzinha, e ele começou a arar a terra aonde ele trabalhava. Então ele arrumou o boi ali, arrumou o arado e começou a arar aquela terra. Como um dia comum, como um dia qualquer, como ele sempre fez todos os dias, desde que ele começou a trabalhar nesse campo. Então ele começou a arar aquela terra e em certo momento, a hora que o boi passou numa parte do campo, o boi deu uma empacada. O arado começou a não ir para frente. Começou a não abrir os sulcos ali naquela terra. Ele deu mais uma forçada ali no arado, o arado não foi. Ele, curioso, o que ele fez? Ele pegou, colocou o arado de lado, foi até aquele buraco e notou que tinha algo dentro da terra. Rapidamente ele começou a cavar com suas próprias mãos, começou a tirar a terra dali, e foi tirando, e ele percebeu que havia um baú dentro daquela terra. Tão rapidamente ele viu aquele baú, ele foi mais rápido ainda, e começou a cavar, e viu uma tampa desse baú. Ele falou: eu preciso tirar esse baú daqui. E ele cavou, e ele tirou o baú. Na hora que ele tirou o baú de dentro da terra, ele abriu o baú. O que tinha dentro do baú? O baú estava cheio de ouro, cheio de prata, cheio de pedras preciosas. Ele ficou extasiado. Ele ficou atônito, ele ficou assim: encontrei um tesouro. E ele começou a mover ali aquele ouro, aquela prata que estava dentro do baú, né? Imagina ele enfiando a mão assim no baú, fazendo assim as moedas, as pedras preciosas caindo entre os vãos dos dedos dele, e ele falando: achei um tesouro. Mas no mesmo momento que ele estava ali vendo aquele tesouro, ele falou assim: ué, será que alguém viu que eu achei esse tesouro? Então rapidamente ele olha em volta do campo, e ele estava sozinho, só ele e o boi. O que ele faz? Ele rapidamente começa a juntar um pouco do tesouro que caiu para fora daquele baú, começa a guardar de novo dentro do baú, fecha o baú, corre, cava um buraco, guarda aquele baú no buraco, coloca tampa, né, com terra de novo, pega uma pedra, coloca em cima para que ele não se esqueça onde ele guardou aquele tesouro e volta para o trabalho. Vocês acham que ele conseguiu trabalhar normal o resto do dia? Claro que não, né? Imagine a cabeça dele pensando: e agora, o que eu vou fazer? Achei um tesouro, estou rico. Aí, durante o dia, a cabeça dele pensando naquilo, né? Pensando naquele tesouro que ele encontrou. Ele mal conseguiu trabalhar aquele dia. Ele terminou o seu expediente, chegou na sua casa, e nada saía da cabeça dele, senão eu encontrei um tesouro. Eu estou rico. Como que eu vou fazer para retirar aquele tesouro daquela terra? Ele não consegue dormir naquela noite. Ele revira na cama pensando: o que eu faço? O que eu vou fazer? Então no outro dia, logo de manhã, ele vai trabalhar, ele chega no seu patrão e fala assim: chefe, quanto que vale aí o seu campo? Quanto que vale a sua terra? Ele fala: eu não sei quanto que vale não. Por quê? Não, eu estava pensando em comprar ela. Não sei, acho que, sei lá, uns 100 mil. Assim, se eu te pagar 150, você vende ela para mim? Claro, vendo ela para você sim. Então ele, naquele anseio de comprar a terra, sabendo que ali havia um tesouro que ele havia encontrado e guardado, ele não pensa muito, mas ele pensa só em resgatar o tesouro. E ele chega na casa dele e fala assim para a esposa: vou vender tudo que eu tenho, eu preciso comprar a terra onde eu trabalho. Ela fala assim: mas, ô bem, você está maluco? Você está doido? Você vai comprar a terra onde você trabalha? Vou comprar. E ele não contou para ninguém que ele havia achado o tesouro.
Então ele começa a vender as coisas. Ele vende um pouquinho de ovelha que ele tinha lá. Ele começa a vender as roupas. Começa a vender a roupa das crianças dele. Começa a vender os utensílios da casa dele. E ele vende a casa dele também. Ele vende tudo que ele tinha para poder comprar a terra onde ele trabalhava. Mas tudo que ele vendeu, ele não conseguiu ainda juntar. Então ele vai e começa a pedir dinheiro emprestado. Vai num parente, pega um pouquinho, vai no outro, pega um pouquinho, vai no outro, pega um pouquinho. E ele ajunta o dinheiro. A esposa achou. Ele ficou louco. Ele ficou louco, ele está vendendo tudo que a gente tem, tudo que a gente conquistou com muito suor, tudo que a gente conquistou com tanto trabalho. E as crianças pensando, nossa, meu pai está louco, meu pai ficou maluco. Nem roupa mais a gente tem para vestir, só tem uma roupa do corpo agora. Mas aquele camponês sabia que todo o esforço estava valendo a pena. Porque o tesouro que havia ali, talvez valia até 100 vezes mais do que ele estaria investindo naquele campo. Então ele chega no patrão dele com o dinheiro, fala, eu arrumei o dinheiro, você vai vender para mim o campo? Ele fala, vou. Então tá bom, está aqui o dinheiro, e ele compra aquele campo. Então ele vai, desenterra aquele tesouro, e revela para a família, olha aqui o que eu achei no campo. Nós estamos ricos. E a esposa, eu sempre confiei em você, meu bem, sabia. E os filhos, beleza, agora vamos comprar um monte de coisa legal. E ele paga todas as dívidas que ele pegou emprestado, reconstrói a sua casa e está com a vida agora garantida financeiramente, porque ele encontrou um tesouro. E agora ele está tranquilo, com a sua aposentadoria garantida e com a criação dos seus filhos garantida, até por mais de algumas gerações. Essa história eu retirei de um livro que se chama O Impostor que Há em Mim, do Brennan Manning. Essa história, ela conjectura, ela ilustra uma parábola que Jesus contou quando ele vem discorrendo acerca do reino de Deus. E é sobre essa parábola que eu gostaria de conversar com vocês essa noite. Gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler o verso 44. Todos encontraram? Mateus, capítulo 13, verso 44. Diz assim a palavra do Senhor: O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Só até aí. Curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a sua palavra se encontra aberta diante de nós. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor fala conosco através da sua palavra, Senhor. Nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz. E nós pedimos, ó Deus, que nessa noite o Senhor fale conosco, Pai. Pedimos que o Senhor, Deus, possa trazer uma palavra que vá de encontro às nossas necessidades, Pai. E que nós possamos sair daqui transformados, ó Deus, pela revelação da sua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, Deus. Que o Teu Espírito Santo seja livre, Deus, no nosso meio para falar conosco, Deus. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Deus, em todo o tempo, Pai. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Deus. Que a Sua palavra possa nos moldar, Deus. Que nós possamos sair daqui transformados, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Deus, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos e Te agradecemos. Amém. O tema da mensagem que eu quero trazer essa noite é Resgate a Paixão. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Resgate a paixão. O que é paixão? Paixão é um sentimento intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada por algo
ou por alguém. Basicamente significa que quando você está apaixonado, você é afetado pela pessoa que você está apaixonado ou por algo que você está apaixonado. E esse afeto, né, esse afetar que acontece em nós, acaba sendo um motivador, uma energia em nossas vidas para que a gente haja de acordo com essa paixão. Nós quase nunca nos damos conta de que a capacidade de ser afetado por qualquer coisa que nos atraia é uma fonte de energia para nós, mas a paixão causa isso em nós. Você já esteve apaixonado por alguém? Ou você está apaixonado por alguém? Normalmente a paixão ela acontece no começo de um namoro, né? Quando a gente começa a namorar, a gente primeiro se apaixona, e a paixão depois vira amor. Então, quando a gente se apaixona pela pessoa, né, o nosso comportamento, o nosso pensamento, ele gira em torno da pessoa, não é assim que acontece? A gente passa a demonstrar excesso de admiração por aquilo que causa paixão em nós. E outros sentimentos como impulsividade, inquietação, desespero por estar perto da pessoa ou daquilo que nós estamos apaixonados, acaba acontecendo em nós quando estamos apaixonados. Normalmente, quando a gente está apaixonado, a gente pensa demais na pessoa, né, ou no alvo da nossa paixão. Nós ficamos ansiosos para estar perto da pessoa, queremos estar perto da pessoa. Sofremos de abstinência quando não estamos perto da pessoa, porque queremos estar perto dela. E normalmente temos grande felicidade em estar junto dessa pessoa. A paixão gera isso em nós. A paixão gera isso em nós. Só que a paixão também ela não é somente por pessoas, ela pode ser por algo ou por tema específico, por algum tema. E nesse caso é normal a gente apresentar certo tipo de entusiasmo quando a gente está apaixonado por algo ou por algum tema. Um exemplo, às vezes a pessoa ela tem paixão por futebol. Então você chega para conversar com ela, está falando de política, a pessoa está, então. Aí você fala de filme, a pessoa, então, né? Legal. Nunca vi esse. Já assisti. Bacana. Aí você fala, vamos falar de futebol? Futebol? Cara, eu torço para tal time, não sei o quê, em 1939 ganhou tal campeonato, e o uniforme foi tal, o cara apaixonado por futebol, ele fica entusiasmado em falar daquilo, porque a paixão move ele, motiva ele a falar sobre aquilo. Então, quando a gente volta para esse texto aqui de Mateus capítulo 13, verso 44, nós temos um belo exemplo de uma paixão que motivou a algo, a paixão do camponês que motiva ele a algo segundo o que ele encontrou ali, o tesouro. Se nós pegarmos o capítulo 13 de Mateus, nós observamos que Jesus ele vem contando várias parábolas acerca do reino de Deus. Ele vem contando várias parábolas acerca do reino. Jesus normalmente falava por parábolas. Jesus gostava de usar as parábolas para quando ele ia ensinar alguma coisa. O que é parábola? Parábola significa colocar coisas semelhantes lado a lado para estabelecer comparação, estudo e tirar ensinamento dessa comparação. Ou seja, você usa histórias breves do cotidiano, você pega histórias do seu cotidiano, então você pega essas histórias e conta em forma de comparação, em forma de analogia, para ilustrar uma verdade moral ou espiritual. Jesus fazia muito isso. Jesus usava muito parábola para ilustrar uma verdade moral ou uma verdade espiritual. Volta comigo de novo no texto, por gentileza. Verso 44, Mateus 13. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Vamos fazer algumas considerações acerca disso. É um pouco difícil da gente entender se a gente usar somente a nossa mente de hoje. Quem enterra hoje dinheiro?
Ninguém enterra dinheiro mais. É muito difícil alguém falar assim, eu vou lá no quintal da minha casa, vou pegar o meu dinheiro e vou enterrar lá. Porque hoje existe banco para você guardar o dinheiro. Naquela época, na falta de banco, na falta de haver um banco para que ele guardasse dinheiro, e devido ao risco iminente que tinha de outras nações invadirem a terra, invadirem ali onde eles viviam, era normal que as pessoas ajuntassem as suas riquezas e enterrassem nos campos, para que guardassem, para que protegessem o seu dinheiro. Né? E a gente encontra isso na parábola dos talentos, em Mateus 25:5, que fala que aquele que recebeu um talento, o que ele fez? Ele enterrou, né? Ele enterrou na terra, ele guardou. Então, e por causa disso, né, muitos objetos, eles eram esquecidos. Às vezes a pessoa enterrava a sua riqueza e morria. Então o dinheiro ficava lá, a riqueza ficava lá. E até hoje, na Palestina, eles encontram riquezas, eles encontram bens, coisas valiosas ou coisas da época enterradas lá. Até hoje eles encontram. Então, se nós observarmos aqui no texto, esse camponês, aparentemente um trabalhador pobre, porque ele trabalhava para alguém, o que ele faz? Ele acha esse tesouro, ele encontra esse tesouro, ele enterra o tesouro de novo, ele vai para a casa dele, ele vende tudo o que ele tem e ele volta e ele adquire aquela terra. Você pode estar pensando assim, mas se ele encontrou um tesouro numa terra que não era dele, não é injusto, Rodrigo, ele fazer isso? Se ele encontrou um tesouro na terra do patrão, o dinheiro não era para ser do patrão, como é que ele voltou lá? Por que ele escondeu de novo? Mas, segundo as leis rabínicas da época, qualquer dinheiro que fosse encontrado passava a pertencer àquele que encontrou o dinheiro. Aí você fala, beleza, se ele encontrou o dinheiro e segundo a lei ele passava a pertencer ao dinheiro, por que ele já não pegou o dinheiro para ele? Mas olha o que ele faz, ele devolve o dinheiro na terra, enterra de novo aquela riqueza que ele encontrou, volta, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Para quê? Para evitar qualquer coisa que pudesse fazer com que alguém requeresse esse dinheiro. Então ele foi muito inteligente. Ele volta em terra e depois resgata aquilo, né? Ele compra a terra para evitar qualquer base de contestação que pudesse haver, requerendo o direito dessa riqueza, requerendo o direito desse tesouro que ele encontra. Mas nós temos que lembrar aqui e focar aqui principalmente na grande alegria que ele teve em descobrir esse tesouro. E Jesus fala que o reino de Deus assemelha-se a esse tesouro. Ele teve grande alegria em encontrar o tesouro. Um estudioso da Bíblia chamado Joaquim Jeremias, comentando essa passagem aqui, escreveu o seguinte, preste atenção, maravilhoso isso que ele escreveu. Quando essa grande alegria de descobrir o reino toma conta de um homem, ela o arrebata, penetra-lhe no íntimo e subjuga-lhe a mente. Tudo mais parece inútil se comparado àquele valor extraordinário. A entrega sem reservas daquilo que é mais valioso torna-se o caminho natural. A ideia clara na parábola não é o que o homem abre mão, mas a razão para assim fazê-lo, a esmagadora experiência da sua descoberta. Assim é com o reino de Deus. O efeito da boa nova é irresistível. Enche o coração de felicidade, muda completamente a direção da vida de uma pessoa e produz o mais sincero sacrifício próprio. Não é isso que acontece com a gente? Quando nós descobrimos o reino, uma alegria não toma conta do nosso coração? Quando alguém fala de Jesus, você lembra quando alguém falou de Jesus para você? Você lembra quando você conheceu o Evangelho, quando você descobriu que Jesus pagou o preço no seu lugar? A alegria que tomou conta do seu coração? Parecia que tudo mais era inútil perto daquela alegria que Deus proporcionou para você e que Deus proporcionou para mim. E esse efeito enche o nosso coração de felicidade. Ela muda a direção da nossa vida, conversão. Quando você descobre o reino,
você se converte, muda a direção da sua vida. A vida daquele camponês mudou de direção. Ele mudou completamente o sentido da vida dele. E é isso que acontece conosco. O reino de Deus, o reino dos céus, ele tem valor supremo, supremo, acima de todas as outras coisas. Quando nós encontramos o reino e dele nos apossamos integralmente, nós vamos abrir mão com máxima alegria de tudo aquilo que faz concorrência ao reino. E nós faremos desse reino a nossa maior possessão. O que está fazendo concorrência ao reino de Deus na sua vida? O que está fazendo concorrência? O que tem tirado a sua alegria de fazer parte do reino? O que tem feito com que você se alegre mais do que não seja o reino? Observe que aqui, ele não só encontra o tesouro, mas ele volta e toma posse desse tesouro, ele resgata esse tesouro. Então não basta somente encontrarmos o reino, né? Muitas pessoas ouvem a mensagem do Evangelho, você apresenta o reino de Deus para as pessoas, muitas pessoas ouvem e até se alegram num certo momento, mas elas não tomam posse, elas não se apossam do reino, elas não se apossam dessa mensagem, elas não fazem de suas vidas uma alegria por fazer parte do reino, como esse camponês fez. Ele enterrou novamente e transbordando de alegria, a alegria transbordava dele. Mas conforme a gente vai passando, né, o tempo de caminhada cristã, conforme a gente vai andando, a gente vai andando com Cristo, frequentando a igreja, continuando indo aos cultos, parece que a gente vai se tornando apáticos, né, à mensagem do Evangelho. Parece que nós vamos nos tornando medíocres. Nós nos acostumamos. Nós vamos fazendo com que aquela paixão inicial se apague. Quando nós não somos profundamente afetados por esse tesouro, o que sobra para nós é isso, é apatia, mediocridade, desânimo. E para que essa paixão ela não se torne nostalgia ou sentimentalismo, essa fonte precisa ser renovada, essa fonte de paixão por Cristo, pelo reino, precisa ser renovada em nós. Talvez você já até conversou com alguém que fale assim: eu me lembro quando eu converti, era tão gostoso. Eu me lembro no começo, quando eu ia na igreja, parece que eu era tão cheio do Espírito Santo, parece que eu orava mais, parece que eu buscava mais Deus, parece que eu tinha mais vontade de falar de Jesus, né? Aquela conversa nostálgica, não é? Aquela conversa, que tempo bom, como foi gostoso, aquele sentimentalismo, né? Foi tão bom quando eu conheci Jesus, hoje parece que as coisas não estão mais assim. Essa paixão precisa ser resgatada dentro de nós, meus irmãos. Essa paixão por Cristo precisa ser resgatada. Sabe, essa paixão que nos move, esse amor que nos move a viver para o reino de Deus, esse amor que nos move a sair e falar do amor de Jesus para os outros, a viver uma vida de obediência, esse tesouro inigualável que é o reino de Deus. O salmista Davi nos diz, né, ele escreveu no Salmo 51:12, a parte A: restitui-me a alegria da tua salvação. Quando Davi escreveu esse salmo, foi quando o profeta Natã confrontou ele por causa dele ter cometido adultério com Batseba. Então Davi, ele entende que a verdadeira alegria dele estava e está, a nossa verdadeira alegria está no nosso relacionamento sincero com Deus. A nossa verdadeira alegria está aí no nosso relacionamento restaurado com Deus. Então ele fala: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa restituir nos nossos corações a alegria de sermos salvos.
de sermos salvos, nós somos salvos. Quer alegria maior que essa? Deus mandou o seu próprio Filho para pagar uma dívida que nem eu e nem você poderíamos pagar. E Ele nos salvou, agora nós fazemos parte do reino dEle, Ele nos adotou, Ele nos escolheu. E que essa alegria possa brotar de novo no nosso coração. Que nada mais possa tirar a alegria nossa de entender que nós somos salvos. Paulo, em Filipenses 3, versículo 7, versículo 8, diz o seguinte: o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Refúgio, outras versões dizem estrume, esterco. Todas as outras as coisas ele considera como esterco, como estrume. Quando nós realmente entendemos o valor superlativo do reino, nós vamos estar dispostos a considerar qualquer outra coisa que não seja o reino como estrume. Tudo é menos importante do que Cristo, pois Cristo não é só o que temos de mais importante. Na verdade, Cristo é tudo o que temos. Cristo é tudo o que temos. Cristo não é o que você tem de mais importante. Cristo é tudo que você tem. O nosso tesouro é Jesus Cristo. Ele é o nosso tesouro. E somente através de Jesus Cristo nós podemos fazer parte do reino. O reino de Deus é semelhante a um tesouro que o homem encontra. Nós só podemos fazer parte do reino através de Jesus Cristo. Não existe outro meio, não tem outra forma de fazermos parte do reino de Deus, senão através de Jesus Cristo. Reconhecendo a sua obra, reconhecendo o seu sacrifício, sabendo que Ele morreu no nosso lugar, crendo nele, não tem outro jeito. Abra comigo, por gentileza, Lucas, capítulo 17, Mateus, Marcos, Lucas, só andar mais um pouquinho aí na sua Bíblia. Lucas 17. Verso 20 e o verso 21. Diz assim a palavra de Deus: e interrogado pelos fariseus sobre quando haveria de vir o reino de Deus, respondeu-lhes Jesus e disse-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está em vós, e algumas versões está entre vós. O reino de Deus é uma realidade espiritual disponível somente para aqueles que creem na obra de Jesus. Somente para aqueles que confessam Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O reino de Deus só está disponível para essas pessoas. Somente para essas pessoas. E nós devemos experimentar essa realidade de reino como já e ainda não. O reino de Deus já é presente, mas ele ainda não está consumado de forma completa e conclusiva, porque isso só vai acontecer quando Jesus Cristo voltar. Depois, se você quiser pegar comigo no final do culto as referências para isso, de reino já e ainda não, porque o reino vai ser consumado quando Jesus Cristo voltar. 1 Coríntios 15, 24, Apocalipse 11, 15 e 1 Coríntios 13, versículo 9 e 10. Nós precisamos, irmãos, resgatar essa paixão por Cristo. Nós precisamos resgatar essa paixão pelo reino, pelas coisas do alto. Pelas coisas do alto, inflamar o nosso coração, nos lembrar quem nós éramos, o que Cristo fez por nós e aonde nós estamos agora. Você se lembra quem você era? Você se lembra de onde Cristo te resgatou? O grande favor que Cristo fez por você.
E aonde Cristo te colocou agora? Efésios 2, 5 e 6 diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a sua condição agora. Agora, hoje, nesse momento, se você já creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Colossenses 3, 1 até o verso 3 diz: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Gálatas 2:20, a parte A: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você é de Cristo, você encontrou esse tesouro. Se você pertence a Cristo, você já encontrou um tesouro inigualável. Alegre-se, alegre-se em Cristo. Alegre-se na salvação, alegre-se nesse resgate que Cristo fez por você e resgate essa paixão por Cristo, resgate essa paixão, queira viver para Ele. Obedeça, renda-se a Cristo, saiba que Ele ama você, Cristo ama você. Deus, Ele nos ama não por aquilo que podemos fazer por Ele, mas por aquilo que Cristo já fez por nós. É por isso que Deus nos ama. Se nós perguntássemos para João, o discípulo, né, o apóstolo, João, qual a sua identidade primordial? Qual a sua percepção acerca de você mesmo? Quem é você, João? Certamente ele não responderia assim: eu sou o apóstolo João, eu sou o evangelista João, eu sou o discípulo João. Ele não falaria isso. Sabe como ele responderia para nós? Eu sou o amado do Pai. Assim ele iria responder para nós. Eu sou aquele a quem Jesus ama. E ele fala sobre isso nas suas cartas aqui, né? João 13, 23, João 19, 26, João 22, João 21, 7 e João 21, 20. Quero que você abra comigo, vai mais um pouquinho para frente, João 21, 20. João 21, 20. Diz assim a palavra do Senhor: e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Está falando de João aqui. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito. Só até aí. João sabia: eu sou aquele a quem Jesus ama. Quer dizer que Jesus não amava os outros discípulos? Amava, claro que amava. Jesus, ele escolheu 12 discípulos para andar com ele. Dos 12, 3 eram mais chegados, né? Pedro, Tiago e João. E dos 3, teve um que recostou a cabeça no peito de Jesus. Uau! Que intimidade! Que intimidade! Já imaginou, irmão, você recostando a cabeça no peito de Deus? Já pensou você recostando a cabeça no peito do próprio Deus encarnado, ouvindo as batidas do coração do próprio Deus? Quantas pessoas já reclinaram a cabeça no seu peito? Qualquer um pode chegar e reclinar a cabeça no seu peito e ouvir as batidas do seu coração? Não. Talvez você possa contar nos dedos, quantas pessoas já reclinaram a cabeça sobre o seu peito. E para que isso aconteça, é preciso que você tenha intimidade com essa pessoa. Imagina a intimidade que João não tinha com Cristo. Ele reclinou a cabeça sobre o peito do Mestre. Ele ouviu as batidas do coração de Jesus.
Que intimidade. João, ele é conhecido como o discípulo do amor, né? O apóstolo do amor. Mas sempre foi assim? Não. Para você ter uma ideia, a convivência de João, a intimidade que João tinha com Jesus, transformou João de uma pessoa com temperamento explosivo. Depois, se você quiser, Marcos 3,17, você vê João era um cara que tinha temperamento explosivo. João era um cara ambicioso, Marcos 10, do 35 ao 40. João era um cara intolerante, Marcos 9, do 38 ao 41. João era um cara vingativo, Lucas, capítulo 9, do verso 51 ao verso 56. A intimidade e a convivência de João com Cristo transformou ele nisso aqui em o apóstolo do amor. Você pega as cartas de João, ele vem falando filhinhos, filhinhos. Ele escreveu na primeira carta dele, 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus. Desculpa, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. João entendeu, eu sou amado e ponto. Eu sou amado, ponto. Não é pelo que eu faço. Eu sou amado. Não tem nada que você possa fazer para ser mais amado por Deus. E nada do que você deixe de fazer vai fazer com que Deus deixe de amar você. Você é amado, ponto. Deus te ama, ponto. Ponto. Mas para a gente se arriscar nessa vida apaixonada, né, por Cristo, de ser afetado por Cristo, de ser afetado por Jesus, como João foi, nós precisamos nos comprometer em experimentar, conhecer a Cristo, não somente intelectualmente, mas com intimidade. Existe uma grande diferença em conhecer a Cristo e andar com Cristo. Conhecer intelectualmente, muitos conhecem. Muitos talvez saibam mais de Cristo do que nós. Mas andar com Cristo, ter intimidade com Ele, não são todos. E nós precisamos é ter intimidade. É resgatar essa paixão. Sabe, é recostar a cabeça no peito do Mestre. Ouvir as batidas do coração dEle. Ter intimidade com Ele. Andar com Ele. Você pega aí, né? Às vezes a gente gosta de alguém famoso. Então aí você vai procurar saber. Talvez você goste aí do Backstreet Boys. Aí você sabe tudo do Backstreet Boys. Você sabe, eu sei o nome dos caras, eu sei. Não, alguém sabe o nome dos caras. Tem pôster, eu estou ouvindo alguém falar sei aí. Então você sabe tudo deles. Sabe quando nasceu, sabe o que eles gostam de comer, sabe onde a família deles, quantos anos tem, tudo. Isso não quer dizer que você é íntimo deles. Às vezes nós temos conhecido um Cristo somente de intelecto, irmãos. Às vezes nós temos conhecido somente um Cristo de teologia. É muito bom estudar a teologia, nós temos que estudar a teologia. Todos nós somos teólogos. A diferença é se nós somos bons ou maus teólogos, né? Mas todos nós somos teólogos, todos nós temos uma concepção de Deus. Mas mais do que conhecer, nós precisamos ter intimidade com Ele. Nós precisamos ter intimidade com Jesus. Nós precisamos nos envolver mais. Resgatar aquela paixão, sabe? Resgatar aquele tesouro. Cristo é o nosso tesouro, nós precisamos. Você já tentou olhar algum tempo para o sol? Você já tentou olhar para o sol alguma vez na sua vida? Um dia que tiver um sol a pino, meio-dia, tenta olhar um pouco para o sol para você ver. Tenta ficar olhando para o sol para ver o que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? A luz vai ofuscar tanto a sua visão que na hora que você tirar o olho do sol, você não vai conseguir enxergar as outras coisas que estão à sua volta. A luz do sol vai ofuscar a sua visão. A mesma coisa é nós. A mesma coisa acontece conosco quando nós olhamos para Cristo. Quanto mais nós olhamos para Cristo, a luz dele, a glória dele, o resplendor dele vai
vai refletir tanto em nós que todas as outras coisas vão ser ofuscadas. Nós só vamos enxergar Cristo. Cristo é tudo. Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo que temos. E a pergunta que eu quero fazer nessa noite é: você conhece a Cristo? Você tem intimidade com Cristo? Você ama Jesus? A resposta dessas perguntas traz todo o sentido e toda a plenitude da nossa vida, irmãos. Responder essas perguntas traz isso para nós. O salmista, o Asaf, ele escreveu alguns salmos, e dentre esses salmos, ele escreveu o Salmo 73. No Salmo 73, Asaf, que era levita, ele começa a questionar a Deus, porque ele começa a ver que o ímpio prospera, que o ímpio tem riquezas, que o ímpio não fica doente, e que ainda assim o ímpio ainda blasfema de Deus. Então ele fala para Deus: Deus, olha lá o ímpio está prosperando, o ímpio tem riqueza, nem doente o ímpio fica. E olha para mim, eu te sirvo, eu estou na sua casa, e eu estou passando vários perreios. Então diz que ele entra no santuário de Deus. E ele reconhece qual é o fim dos ímpios. E ele vê que toda a riqueza, todo o glamour, tudo aquilo que é passageiro e momentâneo e terreno, diante de Deus não vai valer nada. E Deus mostra para ele qual o fim do ímpio e qual o fim daquele que crê. Então ele diz no verso 25: a quem tenho eu nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. Que nós possamos resgatar essa paixão, irmãos. A quem temos nós no céu, senão a Deus? A quem temos na terra, senão a Deus? E na terra nada mais desejamos, senão estarmos junto a Deus? Será que essa é a nossa oração? O que tem competido, né? O que tem competido com a nossa visão de buscar a Cristo, o nosso desejo, o nosso anseio de estar mais próximo de Jesus, de viver uma vida de retidão, de querer se envolver mais com o Senhor? O que tem competido? O que tem tirado o nosso foco? Quais são as outras paixões que têm tirado o nosso foco de estarmos com Cristo? E eu quero concluir dizendo o seguinte: o que nós devemos fazer então diante disso? O que nós devemos fazer diante dessa realidade? Jesus contou essa parábola, que o reino dos céus se assemelha a esse tesouro. O que nós devemos fazer? Nós precisamos resgatar a nossa paixão por Cristo. Nós precisamos resgatar essa paixão. Como nós vamos fazer isso? Nos comprometendo a viver uma vida de intimidade com Ele. Quanto mais tempo nós gastamos com Deus, mais íntimos nós nos tornamos dele. Aí a gente volta a bater naquela mesma tecla que nós temos batido aqui já há muito tempo. Precisamos tirar um tempo todos os dias para lermos a palavra de Deus. Irmãos, é chato, falar isso é chato, mas é vital. Isso é uma questão vital para nós que somos cristãos. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Nós precisamos estar com os nossos espíritos fortalecidos para enfrentar as tribulações, para enfrentar as aflições, para enfrentar as tentações. Quando o diabo vai confrontar Jesus no deserto, como que Jesus responde para o diabo? Está amarrado? Jesus fala para o diabo: está amarrado. Ele fala isso? Ele não fala. Ele fala assim: ó, está escrito. É isso que ele fala para o diabo. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos, sabe, irmãos, devorar isso aqui. Não é comer a Bíblia igual os malucos fazem, não. É ler mesmo, sabe? É entronizar mesmo a palavra dentro de nós. É buscar o Senhor, é ler sistematicamente a palavra, é buscar o Senhor, conhecer mais Ele, estar mais próximo dEle. Nós precisamos orar mais.
Precisamos buscar o Senhor com uma vida de oração. Sabe, intimidade com Deus, entrar no nosso quarto, fechar nossa porta, orar, buscar o Senhor, ter intimidade com Deus. Qual o benefício que eu tenho em fazer isso? Qual o benefício que eu tenho em resgatar a paixão, em me comprometer em ter intimidade com Deus? O benefício é que nós vamos encontrar a plenitude de nossas vidas. Nós vamos encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, que só Cristo pode nos dar. Todas as outras alegrias, as outras alegrias são passageiras. Mas a verdadeira fonte de alegria está em Cristo. Que Deus possa nos ajudar, irmãos. Que a gente possa sair daqui pensativos e comprometidos em falar: Deus, eu preciso resgatar essa paixão, Senhor. Eu preciso resgatar essa paixão pelo Senhor. Eu preciso me envolver mais com o Senhor, Pai. Eu preciso ler mais a Sua palavra. Eu preciso buscar mais o Senhor em oração. Eu preciso ter mais disciplinas espirituais. Eu preciso me envolver mais com a igreja local, Senhor. Nós pegamos Efésios 5. Falando de ser cheios do Espírito Santo. Como que nós somos cheios do Espírito Santo? Ouvindo boas pregações, ouvindo boas canções cristocêntricas, congregando, estando com os irmãos, ajudando um ao outro, dando suporte um para o outro. Tudo isso vai nos fazer cheios do Espírito Santo. Quanto mais cheios do Espírito Santo, mais íntimos nós estaremos do Senhor. Mais alegres nós nos tornaremos. Quando eu falo de alegria, eu não falo de ausência de problema. Não falo de ausência de tribulação, de dificuldade. Mas eu falo de alegria apesar dos problemas. Alegria apesar das dificuldades. Alegria que Deus nos dá. Então que o nosso desejo, irmãos, que a nossa paixão, o nosso amor, que a nossa vontade, o nosso prazer, que eles estejam em ter intimidade com Deus, em estar junto com Deus, buscando intimidade, buscando comunhão com Deus, todos os dias de nossas vidas. Que Deus nos ajude a isso, que Deus nos ajude a sairmos da teoria e irmos para a prática. Que Deus nos ajude a conhecermos um Cristo não somente intelectualmente, mas em intimidade, como o apóstolo João, o apóstolo do amor, conheceu. Que Deus nos ajude a amar o próximo, a socorrer o próximo. E que o Espírito Santo possa inflamar essa mensagem no nosso coração. Esse é o meu desejo. No seu coração e no meu coração. Que o Espírito Santo possa inflamar essa mensagem nos nossos corações de que nós precisamos resgatar essa paixão por Cristo. Essa paixão pelo reino. E vivermos uma vida de intimidade com Ele. Amém? Que Deus nos ajude a isso. Vamos orar?